Quando o século de Cristo ficou para trás e o segundo século da era cristã iniciou, já havia morrido o último dos apóstolos e todos aqueles que conheceram Jesus em vida. Fazia 30 anos que os judeus tinham perdido seu templo e 2 anos que o imperador Trajano havia assumido o trono de Roma, que estava chegando à sua maior extensão histórica. Os discípulos dos apóstolos eram líderes de igrejas espalhadas pelo Império Romano, como Primo e Justo, discípulos do evangelista Marcos, que fundou a igreja em Alexandria. Justus I, considerado filho de Tiago, o irmão do Senhor, portanto, ele era sobrinho de Jesus e dirigia a igreja cristã em Jerusalém. Apesar de Jerusalém ser obviamente o berço do cristianismo, outras cidades começaram a ter igrejas proeminentes, como Antioquia, a maior cidade do Oriente, cuja igreja descrita no livro de Atos foi fundada por Pedro e Paulo, e também Alexandria, um tipo de capital cultural do Império Romano. Bizâncio também era considerada uma igreja fundada pelo apóstolo André e estava na encruzilhada da cultura grega com o mundo oriental. E, é claro, a igreja da capital, Roma, onde Pedro e Paulo foram martirizados. Ao longo de nossa jornada, observando a história, nestas próximas 10 décadas, vamos entender como uma destas 5 comunidades ascendeu em poder e se tornou líder das demais. Bem-vindos à série do segundo século, narrada pelo canal Observatório 7, sobre o desenvolvimento das civilizações do mundo todo, com ênfase na história do cristianismo, apresentando de forma multidisciplinar o diálogo entre história, teologia, antropologia, arqueologia, ciência e arte. Curta, compartilhe, se inscreva neste canal e conheça nas playlists outra série sobre épocas diferentes da história humana. O vídeo a seguir está repleto de generalizações e simplificações, usando imagens meramente ilustrativas, e apresenta a bibliografia abaixo do título, numerado conforme a ordem cronológica desta série. Iniciamos nossa jornada no segundo século tendo um vislumbre da humanidade distribuída pelo planeta quando a igreja estava em sua fase inicial. Naquele tempo, a vida pouco tinha mudado para os caçadores e tribos de lugares como Sibéria, Austrália, África subsaariana e para os nômades da Ásia Central. No desconhecido continente americano, tribos do Alasca até a Patagônia Argentina cultivavam vivendo também da caça e coleta, e em alguns lugares com uma agricultura já com tecnologia da Idade da Pedra, como por exemplo nos Andes e na América Central, onde civilizações complexas já erguiam suas cidades. E se Roma foi o relógio histórico do mundo mediterrâneo, nesta América pré-colombiana, os maias eram o equivalente. Naquele momento, os maias estavam no que chamamos de declínio do período pré-clássico, quando eles começaram, por motivos totalmente misteriosos, a abandonar suas cidades para se reerguerem um século depois disso. Nas ilhas do Japão, a cultura pré-histórica Jomon estava sendo substituída pelo novo período conhecido como Yayoi, no qual imigrantes vindos da China e Coreia trouxeram o arroz e a técnica do bronze. Os chineses desta época descrevem os japoneses como o povo do estado de Na, ou Nakoku, um reino vassalo da dinastia Han, descritos como tribos violentas entre si que comiam peixe cru e arroz em travessas de bambu. Na antiga Pérsia, o Império Parta da dinastia Arsácida disputava a Armênia com a fronteira com o Império Romano.
Além da Rota da Seda, onde já havia comércio entre China e Roma, havia uma rota por mar que vinha da Índia e passava pelo Mar Vermelho. E por ali surgiu o Império Axum, um reino africano que conquistou um pedaço no sudoeste da Península Árabe. O Egito e norte africano eram domínio romano e abaixo do Saara, tribos africanas formavam pequenos reinos ou grupos isolados. Em Roma, o imperador Trajano queria respeito, popularidade e capital para as finanças do império. O novo imperador olhou para o tesouro do rei Decébalo da Dácia e suas minas de ouro na Transilvânia. Os dácios eram um povo com origem nas tribos dos Trácios e Trajano os invadiu numa campanha entre os anos de 101 e 102, submetendo-os depois de um cerco à sua capital. O rei Decébalo reagiu em 105 d.C., mas Trajano marchou novamente contra os dácios e o rei Decébalo cometeu suicídio para evitar a captura. E a Dácia, seu reino, foi feita província romana, enquanto Trajano, mais confiante do que nunca, virou sua ambição para a Arábia e anexou a Nabateia um ano depois. Enquanto Roma é nosso relógio histórico-cultural no Ocidente, no Oriente, a China exerceu este papel e desfrutava a Era de Ouro da dinastia Han, quando eles inventaram o papel, que ainda demoraria quase 1.500 anos para se popularizar no Ocidente. Ainda hoje, os chineses ocupam o posto de maiores produtores mundiais de papel, com 99,3 toneladas por ano de papel. E tudo começou em 105 d.C. na cidade de Leingyang, que até hoje é o maior centro de produção deste material. Os registros da dinastia Han descrevem como um alto funcionário chamado Cai Lun, fazendo experiências para algo que absorvesse melhor as tintas, inventou o papel a partir de cascas de amoreira e fibra de bambu, que ele cozeu, bateu quebrando as fibras, depurou e peneirou até formar a primeira folha de papel. De todas as invenções chinesas, o papel seria a que mais impactou a vida de todas as pessoas do mundo. Nada antes ou depois permitiu uma revolução tão grande para a literatura, ciência, religião e arte quanto a invenção do papel. O papel se tornou a mídia mais barata, mais leve e mais prática para guardar e comunicar o conhecimento humano, inclusive um instrumento mais usado para a disseminação da Bíblia cristã, o livro mais vendido no mundo e na história. Também o mais traduzido e mais doado e distribuído por todo o mundo. Cai Lun, o chinês que inventou o papel, é até hoje considerado o deus do papel na religião chinesa que cultua os ancestrais, embora seja quase desconhecido fora do Oriente. Mas enquanto o papel não era a realidade para os ocidentais, os cristãos estavam copiando os livros sagrados que herdaram dos judeus e suas cartas apostólicas usando folhas de papiro e depois com folhas de couro, num formato novo chamado de códice, que sobrepunha as páginas, ou seja, um ancestral do que se tornaria os nossos atuais livros. Há quem acredite que os cristãos e sua determinação em produzir centenas de cópias das cartas do Novo Testamento foram o principal movimento para popularizar o novo formato de encadernação, inclusive popularizando a alfabetização das pessoas comuns, já que o cristianismo era uma religião que dependia do exame dos livros. Além dos evangelhos e cartas apostólicas que circulavam em livros separados, as escrituras hebraicas já haviam sido traduzidas para o grego muito antes do advento do cristianismo. A maioria dos cristãos usava uma versão que hoje chamamos de Septuaginta, traduzida por sábios judeus de Alexandria do período de Ptolomeu. Por outro lado, os judeus que ainda usavam seus rolos de pergaminhos de couro ou papiro, neste período conhecido como judaísmo tanaíta, onde a figura do mestre chamado de rabino cresceu muito,
já que os sacerdotes eram totalmente inúteis na ausência do templo. Este foi o século de sistematização da tradição ou lei oral judaica e acabou sendo escrita e se tornando o Talmud. O maior nome entre estes rabinos, chamados de Tanaítas, foi o rabino Akiva ben Yosef, nascido na Judéia como um humilde pastor de rebanhos. Ele tinha cerca de 20 anos quando viu pessoalmente Jerusalém ser destruída e agora ele estava em torno dos 50 anos e era um mestre muito respeitado. Enquanto o judaísmo voltava-se para a tradição de seus rabinos como autoridade para interpretar as suas escrituras, por outro lado, o cristianismo, usando estas mesmas escrituras que hoje chamam de Antigo Testamento, deram continuidade acrescentando o ensino dos apóstolos na forma dos evangelhos e cartas apostólicas que pretendiam citar e interpretar o Antigo Testamento. Mas esta interpretação cristã dos profetas hebreus apontando para Jesus não foi aceita pelos rabinos, que até hoje acusam o cristianismo de traduzir os textos hebraicos de forma incorreta ou de corromper profecias antigas, enquanto os cristãos argumentam que o judaísmo fechou os olhos para seus próprios profetas, tal como seus ancestrais que perseguiram estes mesmos ensinadores e mestres. A disputa sobre a autoridade da tradição judaica não era nova e este debate havia iniciado com o próprio Jesus, como os evangelhos retratam, disputando com fariseus e saduceus diversas vezes sobre como a tradição de homens anulava os mandamentos de Deus. O historiador Yaroslav Pelikan, em sua obra A Tradição Cristã, uma história do desenvolvimento da doutrina, volume 1, argumenta que os teólogos cristãos tinham tanta certeza de direitos sobre as escrituras hebraicas como sua herança, que acusavam os judeus não só de entendê-las ou interpretá-las equivocadamente, mas até mesmo de falsificar textos escriturais. Isso era feito comparando textos hebraicos dos rabinos com o texto grego da Septuaginta. Judeus e cristãos criaram vários embates textuais, como por exemplo a disputa sobre a tradução de Isaías 7,14 na Septuaginta, traduzida pelos próprios judeus como Pártenos, o grego para a palavra virgem, ou o famoso Salmo 22,16, que tinha duas versões, sendo uma delas, entre aspas, como um leão perfuraram minhas mãos e meus pés, fecha aspas, a forma favorita para os judeus, ou, entre aspas, perfuraram minhas mãos e meus pés, como entendido pelos leitores cristãos da Septuaginta. Estes embates são uma ótima maneira de perceber como a igreja e a sinagoga se afastaram cada vez mais ao longo da história. O que fica muito claro, no entanto, é que tais debates ao longo do segundo século provavam que, desde a época de Cristo, a igreja nunca construiu sua doutrina com base em uma tradição oral transmitida pelos apóstolos aos pais da igreja, pois justamente a igreja estava questionando a validade para a regra de fé da tradição oral judaica e discutindo o texto bíblico. Na verdade, a base da igreja sempre foi a escritura bíblica, como um texto profético revelado de forma sobrenatural, considerado como palavra de Deus e regra de fé. A tradição, seja ela cristã ou judaica, nunca teve autoridade maior ou igual ao texto da escritura profética. Esta igreja era fundamentada, como diz em Efésios 2:20, no ensino dos apóstolos e dos profetas. E por profetas, quer dizer que os apóstolos concordavam com os profetas e não podiam prescrever princípios diferentes destes profetas. Em acordo com o princípio estabelecido em 1 Coríntios 14:32, que ensina que o espírito daqueles que pretendiam falar como profetas deveria estar sujeito, ou seja, ser comparado e avaliado pelos próprios textos dos profetas mais antigos. O sola scriptura já estava presente na igreja apostólica e era a herança da igreja primitiva.
O mito de que a igreja primitiva existiu sem ter uma Bíblia, sendo orientada apenas pela tradição passada de forma oral aos bispos, é atrevidamente falso, porque desde que andavam com Jesus, os apóstolos já tinham em escrito e conheciam o Antigo Testamento. E esta porção da Escritura, o Antigo Testamento, que também chamamos de Bíblia Hebraica, foi a primeira Bíblia ou a escritura usada pela Igreja Apostólica. Posteriormente, os apóstolos apenas acrescentaram suas cartas e, com o tempo, a Igreja reconheceu o dom profético nelas, ou a inspiração sobrenatural, e as agrupou, sujeitando ao reconhecimento comum por parte de todas as igrejas do mundo. Mesmo estas cartas e evangelhos, desde sua concepção, já eram considerados como escritura ou regra de fé. Isso explica por que foram cuidadosamente copiados em tantas centenas e milhares de cópias num esforço tão grande de compartilhá-los. A quantidade incrível de cópias que dispomos do Novo Testamento é um dos argumentos em prol da fidelidade na preservação do conteúdo e mensagem original das cartas e do Evangelho, pois podemos comparar as milhares de cópias e verificar a integridade do texto com variantes tão insignificantes que não alteram em nada a unidade da mensagem teológica. Estes evangelhos e cartas, segundo os textos dos cristãos do segundo século, já eram usados no culto público da igreja primitiva em todo o império e lidos como escritura e tidos por autoridade. Desta forma, a base doutrinária da igreja era desde o início somente a Escritura e toda a Escritura. Ou seja, nunca existiu uma igreja sem a Bíblia, embora a Bíblia ainda não tivesse o formato físico como o livro que conhecemos hoje, ou embora algumas congregações ainda não tivessem tomado conhecimento de todos os 27 livros do Novo Testamento que usamos hoje, o que viria a ocorrer num processo longo e gradual, onde a igreja se certificou da autoridade e do conteúdo de tais livros. E se a escritura hebraica foi a primeira Bíblia da igreja, inclusive usada por seu fundador, Jesus Cristo, obviamente a igreja se entendia como a herdeira de Israel, filha espiritual de Abraão, em Romanos 4, e uma continuidade do Israel-nação na forma de um Israel espiritual, onde não havia mais separação de judeu e grego, gentil ou circunciso. A identidade da igreja como herdeira da Bíblia hebraica deixava uma enorme questão em aberto aos gentios que se converteram ao cristianismo. O quanto da Bíblia hebraica eles deveriam obedecer? O antigo Israel e suas leis eram uma sociedade teocrática, mas a igreja e o reino de Deus não estavam restritos a fronteiras e origem étnicas. Não foi tão fácil separar os mandamentos que regiam Israel como sociedade civil dos mandamentos morais obrigatórios para qualquer ser humano. Havia muito debate sobre o quanto dos ritos e festas judaicas deveriam ser preservados ou ressignificados e o quanto desses ritos estavam ultrapassados. O que seria um preceito para o contexto do antigo Israel e o que seria um preceito universal e atemporal para todos os crentes? O ápice deste debate e da tentativa da igreja de se desvencilhar do judaísmo foi um herege conhecido como Marcião, que vamos estudar alguns episódios à frente aqui nessa série. Mas este clima de debate foi fortemente estimulado pela crise que se vivia na época, onde cristãos gentios não queriam se parecer com os judeus. Afinal, os judeus estavam em guerra com os romanos e, precisamente neste momento, eram taxados por impostos de despesas da guerra, que, como derrotados, os judeus deveriam pagar aos vencedores. Yaroslav Pelikan não apenas concorda que a relação dos novos cristãos com a herança judaica foi um grande debate da virada para o segundo século, como cita os documentos cristãos desta época que, tentando espiritualizar as leis bíblicas com interpretações alegóricas, fugiu completamente da coerência hermenêutica.
Como exemplo, temos a Epístola de Barnabé, produzida nesta época, que tratava sobre o não comer carne de porco, mas o porco foi alegorizado nessa interpretação. E assim, o consumo proibido de carne suína foi liberado para os cristãos de acordo com a interpretação desta epístola falsa. Tais textos como a Epístola de Barnabé, que já sabemos não ter sido escrita por Barnabé, são a melhor prova sobre como a lei de Deus foi abandonada pela igreja gentílica após a morte dos apóstolos e mais tarde até os textos de Paulo falando sobre as carnes sacrificadas aos ídolos, sobre os alimentos oferecidos no templo pagão, ou sobre o episódio de Marcos onde Jesus discute sobre a tradição do lavar das mãos, foram tirados de seu contexto para justificar que o cristianismo não precisava honrar as leis de saúde do Antigo Testamento. Outra resposta dada sobre a questão da lei foi que a lei teria validade para os judeus cristãos, mas não para os gentios. Mas este é um argumento contraditório, pois as cartas de Paulo argumentam para todos, judeus e gentios, não ficarem presos aos rudimentos da lei. Que lei seria esta da qual Paulo está falando? Alguns intérpretes argumentaram que a lei estaria anulada, enquanto os princípios dela deveriam ser obtidos pelos novos crentes. Mas desta forma, os princípios não ficavam um tanto subjetivos? Será que existe mesmo diferenças entre praticar a lei e praticar os princípios da lei? Os princípios, sem dúvida, podem ser vividos além da própria letra da lei, que nunca é exaustiva. Mas será que viver os princípios dispensa a própria lei? É possível, por exemplo, separar o princípio de respeitar os bens alheios e deixar de lado a proibição do 8º mandamento sobre não furtar? É impossível dissociar os princípios das próprias ordens contidas nos 10 mandamentos. Particularmente, acho esse argumento de que a lei não foi anulada, mas hoje na Nova Aliança vivemos apenas os princípios dela, um argumento tremendamente contraditório e falho, onde o indivíduo se condena justamente por suas próprias palavras. No final, e na prática, os únicos mandamentos em que cristãos apelam para guardar os princípios da lei e deixar o mandamento de lado é com respeito ao 4º dos 10 mandamentos, o repouso no sábado, quanto às leis de saúde e restrições dietéticas para carnes imundas, porque se tratando dos demais mandamentos do conjunto do Decálogo, ninguém está disposto a praticar apenas os supostos princípios sem praticar o mandamento. Veja um exemplo. Qual é o princípio do 7º mandamento onde se proíbe o adultério? A fidelidade ou o respeito ao cônjuge, você diria. Mas se a lei estiver anulada, ou se a lei é só algo para os judeus obedecerem, como é que um adúltero poderá honrar o princípio do 7º mandamento? Separar princípios das ordens contidas nos 10 mandamentos é só uma desculpa para não cumprir algum dos 10 mandamentos e continuar pecando sem se sentir acusado pela lei de Deus. Ou seja, a função da lei de Deus não é salvar, e sim condenar. E quando a lei é anulada, não havendo quem condene, é impossível alguém se sentir arrependido por algo que não é condenado, fazendo assim que todos se conformem em viver no pecado. Sem condenação, não há arrependimento. E sem arrependimento, não há confissão de pecados. E esta é uma armadilha terrível do inimigo de Deus para continuar mantendo as pessoas no pecado, com a consciência amortecida, achando que estão salvos, enquanto as obras deles evidenciam que essas pessoas continuam pecando e perdidas. Debates como este já existiam. O mundo depois dos apóstolos não tinha mais os apóstolos para responderem às dúvidas que estavam sendo feitas. Este mundo só tinha 2 caminhos como fonte de autoridade e conhecimento da fé. O primeiro deles era seguir o conselho dos mestres numa suposta tradição oral, como fez
o judaísmo delegando aos rabinos o direito de interpretar o texto. E o segundo desses caminhos era voltar às Escrituras como comunidade e estudá-las e debatê-las para examinar a revelação de Deus e refletir nela, buscando um consenso, entendendo progressivamente a verdade e comparando todos os textos inspirados sobre um mesmo assunto. Qual caminho a igreja tomou? Nos próximos séculos, muitas vezes, eles consultaram as Escrituras, mas como até hoje ocorre, a tentação da igreja sempre foi ir além do texto, seguindo o caminho mais rápido e mais fácil, confiando na lógica, tradições e autoridade de seus líderes, que pareciam saber tanto aos olhos do povo. O método de Jesus pode ser conhecido em suas próprias palavras, que sempre dizia: está escrito. Mateus 4:4. A igreja que sucedeu os apóstolos tinha as Escrituras e agora teria que decidir entre usá-las ou seguir tradições. Mas lembre-se do episódio de Pedro conversando com Jesus na praia após a ressurreição, quando Pedro perguntava sobre o destino de João e entendeu erradamente que João não morreria. E o texto no Evangelho de João diz que assim começou uma tradição errada de que João estaria vivo na volta de Jesus. Ou seja, até o grande apóstolo Pedro interpretou errado o ensino de Jesus. E o próprio Pedro iniciou uma tradição não bíblica que iludiu algumas pessoas por algum tempo. Ainda que a tradição seja supostamente apostólica, se tal ensino não encontra correspondência no todo das Escrituras, tome muito cuidado, pois tradições de homens muitas vezes anulam os mandamentos de Deus.